Muito boa tarde, muito legal, muito bom, vamos chegando. O nosso momento chegou às 6 da tarde, a hora do Ângelus. É a hora de nos conectarmos, hora de nos irmanarmos. É fundamental esse nosso movimento, precisamos exercitar aqui para exercitar sempre, até que consigamos viver em unidade. A ilusão das ilusões, a base de todos os erros é a separatividade. Quando imaturos, quando ignorantes, nós nos pensamos separados de todos, separados do universo. E esse sentimento de separação nos faz comparar, competir, guerrear, viver em separação. Porque a mente é poderosa. Quando nos pensamos em separação, vivemos em separação. E quando nos vivemos em separação, adoentamos, ignoramos, agredimos e nos agredimos. É uma chave passada por diversas linhas, as mais diferentes, filosóficas, científicas, religiosas, que nós temos dois eus. É uma das mais produtivas, mais lúcidas chaves de sabedoria do universo. Nós trazemos dois eus. Nós temos um eu aparente e um eu essencial, como diz a filosofia. Temos um eu menor e um eu maior, como diz o budismo. Temos um homem velho e um homem novo, como diz o cristianismo através de Paulo de Tarso. Temos um ego e um self, como aponta a psicanálise, a ciência. Saber, perceber, ultrapassar essa realidade em que vivemos em dois eus é fundamental para o nosso crescimento. Como explica a própria observação da natureza, a semente tem uma casca e um cerne. Para aquele cerne explodir, fazer eclodir a haste verde que coloca a folha, que coloca a flor, que coloca o fruto, destino de todo vegetal. Para isso acontecer é preciso explodir, apodrecer, ultrapassar a casca. E assim a borboleta, para poder alcançar seu destino de espalhar vida, ela precisa de mais. Encasular-se, ensimesmar-se, interiorizar-se, através de oração ou de meditação, para deixar de ser aquela lagarta que vivia espalhando morte, para ser a borboleta que viverá espalhando vida. São símbolos, conhecimentos, revelações que convergem para uma mesma realidade. Nós somos dois. Nós estamos dois, pelo menos. Esse eu de aparência precisa ser ultrapassado para fazer brotar, eclodir, espalhar e vivificar o eu da essência. É fundamental entendermos isso para compreendermos o nosso momento, a tarefa da vida, o sentido da vida. Agora mesmo, em plena transição, é fundamental entendermos essa verdade, porque a transição nada mais é do que um processo de parto.
E nesse processo de parto, a esse processo de parto, nos remeteremos apenas quando tivermos consciência desses dois eus que convivem, pelo menos temporariamente, dentro de nós. É fundamental compreendermos isso para entendermos Jesus, que fala que quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Ele fala isso para Nicodemos e nós precisamos compreender essa verdade profunda. Só assim entenderemos a angústia, as dores, as contrações, porque o próprio corpo na adolescência manifesta uma dor interior, uma dor nos ossos. E se formos a um médico experiente, ele vai dizer: crescer dói. A pedagogia conta que nós, para sairmos da ignorância e alcançarmos o conhecimento, precisaremos passar por uma crise. E essa crise é o símbolo, é a explicação das nossas dores. Sofremos dores, passamos por crises, porque precisamos transitar da ignorância para o conhecimento, da doença para a cura. Crescer dói, curar dói, aprender dói. E nem por isso vamos ficar paralisados, ignorantes, doentes. Muito pelo contrário. Todos nós enfrentaremos nossas dificuldades, nos expandiremos, aceitaremos nosso destino. Claro! Não é verdade que a mulher, mesmo depois de um parto dolorido, planeja outro filho? Nós também precisamos, quando entendemos o benefício da dor, quando percebemos a razão, o papel da dor na nossa evolução, aceitaremos, enfrentaremos, buscaremos até a crise que gera a dor. Como um estudante aceita, enfrenta e cresce ao estudar para os vestibulares e depois para os concursos públicos. Expansão, crescimento, aprendizado, cura. O universo está sempre em expansão. Tudo que é paralisia é doença. Tudo que é movimento é saúde. E as diferentes revelações apontaram para um momento de transição. O fim dos tempos, o início de uma nova era. Nós veremos no Oriente, no calendário maia, em Nostradamus, no sermão profético de Jesus. Estamos todos numa época de transição planetária e para nos adequarmos, nos candidatarmos a ela, nós precisamos fazer a nossa transição individual. E essa transição é maravilhosamente explicitada no trabalho de parto, em que o eu interior quer sair, quer empurrar o homem velho para se dar à luz. Nós precisamos nos darmos à luz, nos entregarmos à luz, nos abrirmos à luz. Sim, é angustiante, é dolorido, mas é realizador. Vivemos uma época no Brasil em que esse processo é claro. Por que será que nós, podendo escolher entre tantos, escolhemos só alguns candidatos? Por que entre os candidatos escolhidos por nós, apenas 2 ficaram para o segundo turno? Se há
praticamente um consenso nacional de que ambos são extremamente deficientes. Metade do Brasil repudia um candidato, a outra metade repudia o outro. Então por que escolhemos esses? Que lições há por trás deles? Que aprendizados, que curas, que movimentos, a que movimentos nós somos impulsionados? Tenhamos essa certeza, meus amigos, minhas amigas, que quem quer que vença essas eleições será um estímulo para todos nós, para investirmos na cidadania, no movimento, na atuação, no fazer a melhor política que existe, que é a política do bem da coletividade, do bem do Brasil. Para muito além das ideologias, precisamos buscar o melhor para o país. Desde as famílias, os locais de trabalho, as relações conjugais, nós, a cada decisão, podemos buscar o benefício individual ou podemos buscar o benefício da coletividade. Para isso, o exercício fundamental é colocar-se no lugar dos outros. A empatia proposta pela psicologia, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. A compaixão proposta por Jesus, por Buda, pelas principais filosofias e religiões. Esse é o nosso crescimento. Colocarmos no lugar dos outros é a grande tarefa para a nossa expansão. Façamos isso então. Ao invés dos nortistas brigarem contra os sulistas, dos brancos com os negros, das mulheres contra os homens, dos evangélicos contra os católicos, estamos sendo chamados, cada um de nós, a ganharmos sentimento de coletividade, ganharmos pensamento de coletividade, aprendendo a nos colocarmos no lugar dos outros. Cada exercício que nos fizer capazes de sentir, ainda que primariamente, como o outro sente, como o outro pensa, por que ele faz o que faz, por que ele fala o que fala, em primeiro lugar será um maravilhoso remédio contra o ódio. Porque é entendendo, é nos colocando no lugar dos outros, que nós sairemos dessa visão infantil que é situar o outro como o mal. Essa visão que agora nos torna fanáticos, intolerantes, violentos nesse processo eleitoral, será combatido por essa prática de nos colocarmos no lugar dos outros, por essa prática de servirmos ao outro, mesmo que ele se coloque como diferente do nosso pensamento. Porque o outro é o portal da vida, é o portal que nos expande a compreensão e o sentimento. E a expansão da consciência e a expansão da fraternidade são dois maravilhosos caminhos para a realização espiritual. Precisamos perceber esses convites na mudança, ao invés do convite da guerra, o convite da fraternidade, ao invés do compromisso do ódio, a busca da compaixão. Essas são as duas candidaturas que se lançam a todos os brasileiros, para muito além das duas candidaturas político-partidárias. Nós temos uma decisão para tomar. Compaixão ou ódio? Compreensão ou autovitimização?
aceitação da dor ou queixa e revolta? Qual será o seu voto? Qual será a sua crença? A que destino você estará endereçando você, a sua família e o seu país? Vote muito bem. Para além das urnas, para além das campanhas eleitorais, todos os dias, comprometa-se, estabeleça esse voto de pensar no outro, de agir compassivamente, servindo o outro, de falar compassivamente, aconselhando, orientando o outro, sentindo o que o outro sente, pensando no bem da coletividade. Há um Brasil essencial. Para além desse Brasil de ódio e de guerra, há um Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho, como revelado por Chico Xavier e por Humberto de Campos num livro com esse título. Para alcançarmos, para favorecermos esse Brasil, que é o Brasil dos verdadeiros patriotas, porque o patriotismo está para além das ideologias, para além das seitas e para muito além das guerras e ódios. Nós precisamos alcançar o verdadeiro patriotismo e saber que para revelar, para apoiar, para fazer florescer o Brasil essencial, precisamos fazer o mesmo movimento em nós mesmos. Apoiar, estimular, florescer o eu profundo, o eu verdadeiro, que dorme no fundo da criatura, de todas as criaturas de Deus. Tenhamos boa vontade, tenhamos lucidez, tenhamos coragem para a nossa hora. Porque com uma grávida chegou a nossa hora. Aceitemos a nossa hora. Empurremos o homem velho e façamos nascer, dar à luz o nosso homem novo, o nosso eu profundo, a nossa essência divina. Que assim seja para você e para mim, meu amigo, minha amiga. É assim que nós faremos avançar a nossa coletividade, a nossa família, a nossa própria vida. Um grande abraço para vocês. Um prazer e uma alegria estarmos nos descobrindo, aprendendo e nos curando juntos. Ensinai uns aos outros, curai-vos uns aos outros, a caminho de um dia amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Muito legal, muito bacana estarmos juntos. Amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço. Um prazer estarmos nos emancipando juntos e até a próxima.